Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí às 9 horas da noite no YouTube, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, tá? Bem-vinda, você que está aí no YouTube. Deus vai falar no seu coração porque Ele ama fazer isso. E quem tá aí no Instagram, bom dia. Bom dia, Shibata. Bom dia, Vanóbia. Ju Sabrina, né? A Sabrina. A Grazi. Fala, Brunão. Foi top o pedal hoje, hein? Foi muito bom hoje. Ju, mais uma Ju. E não para de entrar Ju, hein? Meu Deus, tudo é Jussara, é? Tem a Quem é tudo Jussara ou tem Juliana? Bruno, você sabe que tô num processo de evolução para saber todos os nomes, né? Mas é tudo Jussara? Silene, bom dia. Bom dia, Rô, Rafa Tavares. Essa música é linda, gente. Eu não sei o nome dela ainda. Tem que botar no Shazam. Bom dia, eu sou a Juliana. Você já é das antigas. Juliana também, eu, Juliana. O Nath da ZN. Gente, vai chegando aí. Deus vai falar no nosso coração hoje. Ele colocou uma palavra no meu coração que eu quero muito poder compartilhar aí com você e que Ele possa continuar falando aqui com a gente. Bruno não é... Tem alguém pela primeira vez? Tava conversando hoje com uma amiga no pedal. Essa é a geração que vai entender que a fé na videira tá acima de qualquer religiosidade. Bruno, mas você não tem religião? Não tenho. Sou apaixonado por Cristo, pelo homem Jesus, pela pessoa Jesus. E esse Jesus apresenta pra gente um Deus que é Pai. Ele me conecta, Ele me dá acesso a esse Deus. Isso é uma experiência individual, direito de cada um por herança, uma experiência que Deus quer colocar para cada ser humano. Está disponível, está na mesa. Então, se você está aí pela primeira vez, coloque toda a expectativa naquele que te chamou. Ele te chama pelo nome. Vocês vão ver hoje que Deus conhece a gente e tem planos para a gente antes da gente ser formado na barriga da nossa mãe. Você acredita nisso ou não? Antes do ventre materno, Deus já tem plano. Ele já sabe de todas as Jus que estão aqui. Ele já sabe da Márcia. Ele já sabe da Joyce, da Alessandra, da Rafa Tavares, do Paulo, da Nath, do Bruno, da Beatriz. É Beatriz Ribeiro, né? Ele já sabe. E ele só não sabe, ele não sabe só o nome. Ele sabe, ele tem plano já definido pra gente. Antes da formação no ventre da nossa mãe. A gente é especialista em inteligência emocional e a gente trabalha muito com vida intrauterina, né? Tudo que acontece na vida intrauterina, do 0 aos 9 meses, né? Se o neném nasceu, Bianca, se o neném nasceu com 9 meses. E só que Deus, ele já sabe antes da concepção. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é um Deus eterno e Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. E o Espírito dele formou essa live mais um dia. 259 dias, todo dia de domingo a domingo, sem falhar um dia. Quem faz isso? É Deus, filho. Nós estamos aqui juntos para desfrutar da presença dele. O Bruno é um canal, vocês são canais, eu sou um instrumento, vocês são instrumentos, e nós estamos juntos aqui lado a lado, ninguém melhor do que ninguém, para desfrutar da presença de um Deus que é Pai. E quem nos dá acesso a ele é a videira. Jesus, Nazareno, improvável, disruptivo. Jesus. Eu creio e confio também, Grazi. Hoje eu não estou na varandinha de guerra porque tá meio molhado lá.
Tá meio abafado também, eu tô com o corpo fervendo porque pedalei hoje com meus amigos. Pedalamos 70 km hoje, nem esperava isso. E Deus falou no meu coração sobre isso. Então o corpo tá quente. Então eu vou fazer aqui no escritório, que tô na mesa da Bruna, inclusive. Tem um ar-condicionadozinho, né? Tá bom? Cis, tamo junto. A Bruna deu uma machucada na lombar, viu? Eu acho que é no glúteo médio que deu uma pegada nela. Não sei se ela te falou. E ontem a gente não treinou. Ela não treinou ontem. Mas falei pra ela, mesmo que seja isso, a cada dia perdido, um dia a mais no desafio. Então ela vai fazer 31 ao invés de 30. E aí, se não treinar hoje, é a mesma coisa. Mas vai recuperar. Então eu fiz uma massagem nela. Quero sempre poder desfrutar desse momento. Você é um canal abençoado. Obrigado, Bianca. Bianca, né? Obrigado, Bianca. Também pedalo, é ótimo, pedal, eu sou apaixonado por bike. Minha bike fica aqui atrás da minha mesa. Tá bom, gente? Vamos chegando aí, bom dia. Se vocês puderem, para eu entrar já na palavra aqui, nós vamos no livro de Jeremias, tá? Jeremias, no Antigo Testamento, antes de Cristo. Se vocês puderem disparar o dedo no coração para o Instagram avisar que a gente está ao vivo. Senão ele não entende que está sendo relevante, então ele não avisa para todo mundo. Dispara o dedo no coração, você me ajuda aqui e nós fazemos parte do mesmo plano de Deus. Vou te passar um vídeo para a Bruna para tirar a dor. Beleza, manda para mim. Bom dia, Naka. E se você puder compartilhar nesse aviãozinho que tem aí embaixo, eu também agradeço. Vou mandar aqui também para uma galera e a gente já vai entrar na palavra. Pronto. 11 pessoas. Então, gente, é o seguinte. Hoje a gente pedalou de madrugada, que é o pedal das 5 da manhã. Eu fiz isso durante muitos anos, né? E hoje é mais diversão. Antes eu era atleta amador, hoje é mais diversão. E foi muito bom estar com meus amigos. E o que Deus colocou no meu coração? Construa as coisas juntos, Bruno. Quanto mais você estiver no meu caminho, junto com outras pessoas que estão no mesmo propósito, você se surpreende. Então ontem eu tive uma reunião muito legal, muito boa com a Ju. A gente estava falando aqui sobre o Colados na Videira. Deus abriu um campo ontem aí. Eu acredito demais nisso. Ninguém constrói nada sozinho. Pega daí. Você não pode construir as coisas sozinho. Nem o plano de Deus é construído sozinho. Deus, ele coloca pessoas para te ajudar. Foi assim com os grandes homens de fé. E hoje eu só pedalei 70 quilômetros porque eu estava com meus amigos e a gente construiu isso junto. Tava bom, a gente constrói as coisas juntos. Agora, não adianta você construir algo que não está alinhado com... Não adianta você construir algo com uma pessoa que não acredita na mesma coisa que você, né? No mesmo sonho, não está no mesmo sonho, não está no mesmo propósito, não está no mesmo chamado. Um dia eu postei no Instagram um post que fala assim... tá bem lá no final no final não, vai descendo um pouquinho no feed, se você quiser inclusive compartilhar isso com alguém. Nem todas as pessoas que te amam o seu sonho. Nem todas as pessoas, principalmente familiares que te amam, eles vão acreditar no seu chamado, no seu sonho, no seu propósito, na sua missão de vida. Nem todo mundo que te ama vai assinar junto com você, ou muito menos construir. Mas Deus, ele coloca as pessoas e tá tudo bem ser dessa forma. Mas o mais importante, a gente não consegue construir nada sozinho. Então o pedal de hoje, construído 70 km, foi construído porque eu estava junto. Sozinho eu não ia fazer. Tá? E foi assim com os grandes homens de fé. Moisés, que liderou a saída do povo do Egito. Fala, Mandinha, minha prima tá aí. Não sei se você vai assistir até o final. Se assistir, vai ser uma benção ter você com a gente aí, tá? Amande.loureiro. DN por quê, Bruno? É Dinardo Moço. Seja bem-vinda aí, Mande. Minha prima Amanda. Ellen Costa, Deus é fiel, Deus é top, velho. Grazi, Cis, sejam todas bem-vindas aí, tá? Por exemplo, Moisés, quando ele foi, né? Moisés, um grande homem de fé, e ele liderou a saída do povo da escravidão. O povo de Israel era escravo no Egito, a gente já falou isso milhares de vezes, nós vamos sempre falar, porque mostra muito, nos ensina muito para os dias de hoje. Facilmente a gente vive escravo emocionalmente em 2020. Se você ainda é escravo de alguma coisa, de alguma pessoa, tem mulheres que me procuram que é escravo de amante.
ama o homem, mas o outro homem é casado e não é culpa de ninguém, mas isso te torna escravo da situação. Deus tem um homem para você preparado para você ter uma família, moço. Escravo de comida, escravo de bebida, tudo para anestesiar a nossa carne, né? Quantas vezes eu não bebi no passado e falava, eu quero beber para esquecer. Eu já falava antes de começar a beber. Eu bebo para esquecer. Porque tinha vazio dentro de mim. E se você, não sei como você está entrando aqui hoje, mas em nome de Jesus, nós não temos nenhuma religião aqui, não existe nenhum sistema fechado aqui nessa sala. O que existe aqui é apenas o Nazareno, Jesus. Um Jesus que revela a Deus como Pai. Um Jesus que se apresenta como Deus, mas não fala que é Deus. Ele não usa desse status de Deus para poder ensinar. Ele ensina por humildade. Ele serviu pessoas. Ele amou pessoas. E Ele quer ensinar a gente a fazer a mesma coisa. Porque se você acredita de que Jesus está vivo, Ele diz para você, eu habito dentro de você e aonde você pisar eu estou contigo. Aonde você abrir sua boca, eu abro para você. Aonde você precisar falar, deixa comigo que eu falo por você, mas vamos construir um relacionamento. Vamos construir uma intimidade. Então Jesus faz do seu jeito. Nós estamos hoje aqui no escritório. Jesus faz do seu jeito, porque do seu jeito é perfeito. Faz do seu jeito, Jesus. Eu quero algo novo. Você precisa dizer aí do outro lado que você quer algo novo. Nós estamos aqui para receber mais. Jesus, do seu jeito. Tira qualquer necessidade da minha carne, qualquer necessidade, que apenas você se faça presente. Usa a minha boca como um canal para poder falar com as famílias que estão do outro lado. Mulheres, homens, não me importa, e entenda isso, não me importa do jeito que você chegou, triste ou alegre, preocupado, com medo. O que importa é que o Pai te chamou no mundo espiritual e Ele tem a resposta. Ele tem um alimento para sua alma. Ele aquieta a sua alma, mulher. Calma. Você só precisa falar, eis-me aqui. Eu decido olhar para a palavra, eu decido colar na videira e receber algo novo da videira. Para isso, você precisa, de forma inteligente, saber de que você é ramo da videira. E se você é ramo, tudo vem da videira e nada vem de você e de mim. Tudo vem da videira. Traga para sua consciência, nada vem de mim, tudo vem daquele que me chamou para estar aqui mais um dia. Seja a primeira vez, seja bem-vindo, ou seja a sua, sei lá quantas vezes você já está aqui. Mas nós estamos aqui juntos desde o dia 18 de março. Vai fazer 9 meses. Só Deus para fazer isso. Eis-me aqui, Pai. Livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 8. Gente, vocês estão escutando bem o som aqui? Tá de boa? Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 8. Bora palestra, bora Carlão. Tamo junto. Ideias suculentas, Cris Cury. Eu, Dani Camargo. Nossa, trabalhamos junto no Citibank. Ó. Trabalhei 7 anos no Citi. A Dani Camargo também trabalhou lá. Banco Citibank, foi uma escola para mim. E eis-me aqui, Jesus. Você só precisa levantar para levantar toda a sua família. Não, Bruno, eu tô preocupado com minha família. Calma, moço, deixa Deus te levantar e através de você toda a sua família será levantada. Pessoas do seu trabalho serão levantadas. Pessoas do seu trabalho antigo serão levantadas através de você. De quem é o mérito? Não é seu e nem meu, o mérito é dele. Jeremias capítulo 1. Manda um beijo pro seu filho, pra sua filha, tá, Dani? Avante, palestra. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 8. Caramba, eu também agora congelei o negócio aqui. Posso ler aqui, gente? Alguém já anotou daí? Boa, vamos lá.
Abra sua Bíblia, que a Bíblia é top. Top, 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 top. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 4 a 8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias está falando aqui, tá? A palavra de Deus veio a mim dizendo, ô Jeremias, se coloca agora no lugar de Jeremias, que Jeremias foi um homem, foi um profeta, que já foi, que já morreu, e agora é a minha vez e a sua vez. Agora é a nossa vez, agora é a nossa geração. O dia que eu escutei isso, cara, isso mexeu muito comigo. Eu falei, você é louco? Porque às vezes a gente fica admirando. Eu já escutei isso. Pô, Bruno, admiro até, acho bonito a sua fé e tal. Ei, chegou a sua vez. Tamo junto. Chegou a nossa geração. A ONU fez uma previsão de crise humanitária no ano que vem. Ei, a solução está entrando no seu coração para a gente poder não só suportar o que vai vir em 2021, mas fazer com que o ano de 2021 seja o melhor ano da sua história. Você acha que Deus Pai não quer fazer isso não, velho? Chegou o momento da gente parar de olhar para o problema e olhar para a solução, olhar para aquilo que eu posso fazer, ou melhor, olhar para aquilo que Deus quer que eu faça. Porque se eu fico o tempo todo olhando para o problema, eu gasto energia, eu coloco foco, tudo que eu foco expande e eu não saio do lugar. Eu fico ocupando espaço, ocupando a minha mente, esse Bruno aqui jacudo, em política, em economia, em o que os outros estão fazendo. E chegou a hora de eu perguntar pro pai o que você quer de mim, e ele tá doidinho para falar para você. Se liga. Ô Jeremias, ô Cris Cury, Dani, Andressa, todos que estão nesse devocional, antes de eu formar Carol Sabá, antes de eu formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Jeremias, Deus, não. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, Pai, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, Jeremias, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. Essa palavra aqui queima demais meu coração. Aonde há fé, não há espaço para o medo. Então se desafie todas as vezes que você tiver com medo. O medo faz parte de uma emoção humana. Isso é científico, nós somos especialistas em inteligência emocional. Mas veja, isso não é promessa de Deus. O medo não faz parte do escopo do projeto criacional de Deus. E quem colocou o medo não foi o próprio Deus vivo. O Deus vivo, que é o nosso Pai, revelado na videira em Jesus, ele fala, ei, olha para mim, porque eu venci o mundo. Se você cola em mim, deixa eu fazer, deixa eu te abraçar, se você fizer morada comigo e eu faço morada com você, não há espaço para o medo. Isso é um aprendizado para essa geração, isso é um aprendizado para todas as gerações. Agora é a nossa hora de aprender de uma vez por todas isso. Eu não sabia disso, ninguém nos ensinou isso. E depois que eu fui trabalhar com inteligência emocional, eu fui aceitar de que o medo faz parte. E o medo eu sei, ele faz parte, mas eu não quero mais saber dele. Eu quero saber para aquele que não tem a solução, eu quero saber daquele que é a solução. A videira. Jesus não tem, ele é. Quer saber quem você é? Olha para Cristo, ele vai dizer quem você é. E aí, esse homem Jeremias aqui, ele estava com muito medo. E eu vou destrinchar esse negócio aqui com você. Agora, antes disso, todos os homens de fé teve medo. Moisés teve uma hora, mano, que ele estava liderando 2 milhões de pessoas, 2 milhões de israelitas, ele era o cabeça, e ele estava perdido porque tudo funilava nele, ele gargalava tudo, era um gargalo Moisés, porque toda a demanda, os problemas que eles tinham de convivência no meio do deserto, eles saíram do Egito, né, como escravo, entraram no deserto, era para ficar 1 mês, mas ficou 40 anos. Era para ficar 1 mês, mas ficou 40 anos, não porque Deus quis, mas porque a vitimização do povo era demais.
A vontade de muitos de voltar para a escravidão era demais. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa em 2020. Porque a Bíblia não é um livro de história. Tem muito da história do povo de Israel. A nossa história como humanidade. E quando você estuda essa história, você vai ver que você faz parte dessa história. A videira fala: ei, você tem um lugar aqui nessa história, vem cá. Só que não é um livro de história. É a palavra de Deus. E essa história de Israel nos ensina até hoje, porque é Deus ensinando, não é Israel. E Moisés estava atordoado, com muito medo, nervoso, porque tudo engargalava nele, as pessoas. Aí Deus usou uma pessoa, como eu falei aqui no início da live, Deus usou uma pessoa. O sogro dele, Jetro, Moisés, um homem de Deus, tá? Um homem que estava colado na videira, íntimo de Deus, com fé, usando a fé. Ô Moisés, organiza o povo em 12 tribos. Assim você vai eleger um líder para cada tribo. E aí eles vão resolver os problemas, né? Eles vão te ajudar a resolver os problemas. Eles vão te ajudar a tomar decisões. Você vai formar um time, Moisés. Todos colados em mim. Colados em Deus. Então Deus usa pessoas. A gente só precisa abrir espaço para isso. Ontem eu tive um dia assim, com a minha amiga Jussara. E tive um dia hoje assim, pedalando com meus amigos. Pedalei muito mais do que eu imaginava que eu ia pedalar. Por quê? Porque eu estava junto de pessoas com o mesmo propósito, pedalar. Isso a gente tem que fazer para tudo na nossa vida. Ó, todos os grandes homens de fé teve medo quando Deus chamou. Moisés falava que ele era gago, ele tinha uma língua pesada, ele era gago. Ele falou: não, manda outro no meu lugar, Deus. Ele falou para Deus isso, ouvindo Deus, o Deus vivo. Então, o medo vai vir. Eu não sei do que você tem medo hoje. Eu não sei do que vira e mexe vem o mesmo medo seu. Você tem medo do que hoje? Traga para sua consciência. Traga para sua consciência Valquíria, Adna, Assis, Shibata, Jussara. Qual é o medo que você está vivendo hoje? Ou qual é o medo que você sabe que frequentemente vem ele? Às vezes num dia específico, às vezes numa reunião específica. Eu não sei. Qual é o medo? Traz ele para a sua consciência agora. De boa. Chegou o momento da gente usar a fé com razão também. Com inteligência. Qual é o medo? Todos os grandes homens de fé já morreram, agora é a nossa vez. E todos eles tiveram medo na hora que Deus chegou junto e falou: tá aqui o projeto. E se Deus conta o plano completo para Jeremias, ou para Moisés, ou para qualquer outro, ou para nós, jamais nós estaríamos aqui. Tá aí uma amiga minha, Dani, do Citibank. Se lá no Citi Deus me ligasse, se Deus me ligasse aqui e falasse assim: então Bruno, beleza? Sou seu pai, beleza? Eu tô on. Você é meu filho, eu te amo demais. Eu vou te ensinar quem é Jesus, eu vou te ensinar que ele é uma pessoa, né? Ele foi uma pessoa na terra e ele tá vivo ainda, tá, Bruno? Porque ele é o próprio Deus vivo. Sou eu mesmo aí na terra me comunicando com vocês. E eu tenho um plano para sua vida, Bruno. Pede as contas aí e vai lá pro Instagram e abre um devocional lá. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar e fazer assim, ó. Eu não ia nem responder, eu ia desligar o telefone com medo. Deus nunca vai contar o plano completo. E na chamada eu já tenho medo. Imagina se Deus contar tudo pra gente. Então não queira saber tudo. Não queira saber todas as respostas. Porque às vezes a resposta aleluia. Às vezes a resposta vai deixar a gente paralítico, entende? Com mais medo ainda. Então confia. Essa é a geração que vai confiar mais. E entender, e parar de querer entender tudo, tá? Confiar mais. Medo de tudo, não sei explicar, é aguçado pela angústia e ansiedade. Então, vai sair daqui diferente, Bianca. Medo de ficar sozinha. Você precisa, quanto mais a gente conhecer Jesus, mais você vai saber que você não está sozinha. A Vanessa, né? Medo de ficar sozinha, eu entendo. E esse é o primeiro passo, você reconhece do que você tem medo. Tem gente que não reconhece, aí não adianta. Primeiro é reconhecer, esse é o meu problema. Eu tenho medo de envelhecer sozinha, eu tenho medo de ficar sozinho. Essa é a geração que vai borbulhar no seu coração. Você não está sozinho.
Você não está sozinho, nem vai ficar, porque eu estou contigo. Olha aqui, ó. Primeiro, Deus já quebra tudo no versículo 5. Ô Jeremias, antes, ô Jussara, as Ju, né? Que agora é várias Ju aí, mas é tudo Jussara, tem uma Juliana, a Bianca. Presta atenção vocês, Bruno, eu falo sempre pra mim isso também aqui, olhando como um espelho aqui. Ó, antes de eu formar vocês no ventre materno, antes da concepção, papai e mamãe, antes da concepção, eu já conhecia vocês. Eu já o conhecia, Jeremias. Eu já conhecia vocês. Olha esse Deus que você está entrando aqui, velho. Você está entrando num espaço de um Deus que é seu pai, que já te conhecia antes da concepção. Você acha mesmo que ele vai te deixar sozinha? Você acha mesmo que ele não pode resolver qualquer medo que está dentro de você? Chegou o momento de se alimentar na nossa alma, e aí sim o alimento é diário, como um arroz e feijão. A gente não precisa comer todo dia fisicamente, eu não preciso comer. Chegou o momento da gente alimentar, como a Carol Sabá reconheceu hoje o erro dela e está aqui, como todos nós juntos aqui. Chegou o momento da gente reconhecer não só nossos erros, mas de que é necessário eu ter um alimento para minha alma, porque a nossa alma, se não alimentar ela fica inquieta. É assim, ó. Anteontem eu estava inquieto, mas o que eu sei a solução. Eu sei quem tem a solução. Eu vou para a presença dele. Toda vez que eu faço isso, mais um check, mais uma experiência de fé. Tá passado, tá resolvido. Ô Jeremias, antes de você nascer, eu já o conheci, eu consagrei e constituí profeta às nações. Deus está falando, ô Jeremias, antes de você nascer, eu já te conhecia. E eu já falei, você vai ser um profeta das nações. Deus já deu o chamado, Deus já tinha um chamado para Jeremias antes dele nascer. Agora é a nossa vez. Deus tem um chamado para a vida do Bruno, para a vida da Grazi, da Carol, da Lígia, que entrou agora, da Dani Camargo. Deus tem um chamado. E ele está on o tempo todo. O problema é que é eu que me desligo dele. Como Adão, isso é fruto, não é culpa sua e nem minha. Isso é resultado do erro que entrou na humanidade, do pecado, da falha, chama o nome que você quiser, da queda do homem. Quando o homem caiu, o resultado da queda é a gente se esconder de Deus. Foi assim com Adão. Adão se escondeu. A primeira coisa que o homem fez foi se esconder. A primeira coisa que o homem fez quando caiu, quando ele fez a única coisa que ele não poderia fazer, ele caiu. Ele se escondeu. E aí quando Deus chama ele, Deus não cobra. Adão, por que você fez isso? Deus faz uma pergunta. Jesus fazia pergunta o tempo todo. Não é o ser humano que fica fazendo pergunta aí, não. É Deus vivo mesmo. Por isso que a gente tem que fazer. O Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia? Deus é um Deus que já conhece a gente antes da formação do ventre materno. Ele é um cara que já sabe qual é o meu chamado. Ele já tem definido já tudo. Os nossos dias já estão escritos, Salmo 139. Agora, existe um lado falho nosso. E a primeira falha do ser humano fez com que o ser humano recebesse essa pergunta: onde você está? E aí Adão fala: eu estou aqui, eu estou escondido, é porque eu tive medo ao escutar a sua voz. Na verdade, Adão ali teve a consciência do erro que ele cometeu. E pior, ele pegou folhas de bananeira e se cobriu, e cobriu a sua esposa, a Eva. Folhas que queimam. Quando a gente se esconde de Deus, quando a gente foge de Deus, quando a gente acusa Deus, quando a gente faz qualquer coisa que não seja intimidade, relacionamento, amizade, paternidade, relação paterna. Quando eu faço qualquer coisa disso, eu normalmente estou procurando em coisas aqui na terra que eu estou me queimando, como a folha de figueira. Aonde você está buscando amor que não seja naquele que te criou e que já tem um chamado para você e que te chama de filho e de filha. Jeremias não tinha essa visão aqui, porque isso aqui é antes de Jesus. Nós estamos na melhor época. Hoje nós estamos na melhor época. Jesus apresenta: Deus é Pai. E Ele decidiu me mandar. Eu sou o filho mais velho, Jesus. Ele me mandou para não só ensinar e curar vocês, resolver BO, problemas físicos, emocionais e espirituais, almas vazias, inquietas. Eu não vim só fazer isso. Eu vim mostrar para vocês o meu amor por vocês. Eu vou me entregar na cruz sem merecer.
eu vou suportar o sofrimento e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E vocês vão saber quem eu sou. Eu vou ficar aparecendo 40 dias para algumas pessoas já escolhidas. E até 2020 a gente fala sobre isso. Até 2020 essa fé continua sendo ativada em pessoas. E eu creio de que Jesus está vivo. Mas se você não crê ainda, não tem problema. Se você ainda não crê de forma visceral, o importante é que você está aqui, Ele te chamou, o Pai te chamou no mundo espiritual. Jesus, Ele fala, ninguém cola em mim, ninguém vem estudar sobre mim, senão aquele que o Pai mandou chamar no mundo espiritual. Jesus fala isso e eu creio nisso. Você está pronta para receber isso. Agora, o primeiro passo é conhecer quem é Jesus. E Jesus já estava aqui na época de Jeremias. Eu vou chegar aqui. Então entenda, existe uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ponto final. Você querendo ou não. Você se escondendo de Deus ou não. Você se culpando pelos seus erros ou não. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. E quando você escuta o Bruno dizendo aqui como canal de Deus, vai acontecer dentro de você aquilo que Jeremias disse. Isso aqui é vida real, isso aqui é um espelho. A Bíblia é como um espelho para a gente. E é necessário que a gente encare como um espelho para poder nos confrontar, porque sempre tem o que o Bruno melhorar, sempre tem o que você melhorar. Agora, não é eu que avalio do que eu tenho que melhorar. Eu peço para o Espírito Santo falar, ei, o que eu preciso hoje? O que eu preciso melhorar hoje? Você precisa dizer aí do outro lado, mulher e homem. Os machos que estão aí do outro lado. Como eu fico feliz de ver vocês aí, não só mulher. 75% das pessoas que seguem aqui é mulher. 25% é dos homens. Deus está levantando os homens. As famílias. Isso aqui é como um espelho pra gente. Espírito Santo, o que eu preciso melhorar hoje? Revela pra mim. E Ele está falando nos corações agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo, é você que ensina quem é Jesus. É você que revela algo novo para essa mulher que chegou aqui. É você que entrega as sementes no coração. É você que faz brotar as sementes nos corações. E eu creio que 100% das pessoas, no ao vivo ou no gravado, serão tocadas por você, Espírito Santo. Deus é trindade, irmão. Deus é como 3 pessoas, em uma só, mas são 3 pessoas. Ele é Pai, Ele é Filho, Jesus Cristo, e Espírito Santo. Espírito da verdade. Espírito que ensina, como Jesus mesmo. Isso não é palavra da minha boca, Jesus disse isso. Esse Espírito, ele é consolador. Todo ser humano merece e precisa de um consolador. Jesus, ele fala, eu vou embora para o Pai, mas vocês ficam tranquilos aí, geração de 2020, porque vocês não vão estar sozinhas. Você que tem medo de ficar sozinho, vocês não estão e nem vão nunca ficar. Todos os dias, se você decide colar na videira, o meu Espírito habita em você. O Espírito de Deus habita em nós. Isso é promessa da videira. Deus está dando uma promessa para Jeremias, falando, eu já te conheço antes do ventre e eu já tenho um chamado para você. A promessa que Jesus deixa para todos nós aqui é, ei, vocês não estão sozinhos. O mesmo Espírito que habita em mim vai habitar em vocês. Calma, deixa eu fazer o trampo lá na cruz. Deixa eu meter o check de lá na cruz. Deixa eu falar na cruz, está consumado. Eita, um Espírito que é capaz de pegar jumentos desgovernados e transformar em jumentos mansos. É capaz de pegar Pedro, é capaz de pegar Paulo e virar a vida deles do avesso. Ele faz isso com você e comigo aqui agora, em nome de Jesus. Muda as coisas tudo de lugar, Jesus, nessas famílias. Faz do seu jeito, porque do seu jeito é perfeito. Espírito Santo, quebra barreiras, revela para as pessoas aqui. Não sou eu, é você. Pedro, quando recebeu esse Espírito Santo, tem gente que fala assim, ai, mas Espírito Santo é muito religiosidade. Não, é simples, irmão. Tem nada a ver. Jesus, ele disse, quem cola em mim, eu entrego o Espírito de Deus. O mesmo que habitava em mim, o mesmo que habita em mim, Jesus. É Ele que ensina, é Ele que te consola. Ele é como um Waze te guiando, vai para a direita, vai para a esquerda. Ele coloca no seu coração, Ele dá a resposta para você. Agora, eu já tive várias experiências com o Espírito Santo e eu quero ter muito mais. Eu já compartilhei várias aqui com vocês, só que agora é a sua hora, mulher. Você não precisa fazer nenhum curso.
Você não precisa pegar a aprovação de ninguém, você já é aprovada, você já tem esse direito por herança. Você só precisa fazer que nem Eliseu. Ei, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. E eu creio que Jesus entrega ele para mim, porque essa é a vontade do Pai. Percebe que eu fui específico aqui dizendo as 3 pessoas, porque Deus não é universo, Deus criou o universo. E Deus ele se revela de forma tão íntima em Jesus Cristo, e para nós aqui em 2020, de que ei, eu sou Pai, eu sou Filho, Jesus, eu sou Espírito Santo. Por que vocês não abrem a boca e falam comigo? Já viu uma criança quando nasce? Ela busca o bico do peito da mãe, já assim, ó, já para mamar. Quem ensinou para a criança? Quem ensinou para a criança a mamar no peito da mãe? Quem? Ela fez um curso? Ela foi aprovada em Massachusetts? Ela foi para a Irlanda, fez uma pós lá? Ela foi para Chicago? Ela foi para Harvard? Não. É a essência da criança. Já é. Não existe. A forma que você vai falar com Deus, a forma que você vai orar, já está dentro de você. Pode abrir a boca. Não tem certo e errado. Abre a boca só, como você abre a boca para falar com seu pai, como você abre a boca para falar comigo aqui. É só você abrir sua boca e falar o que está queimando. Falar suas dúvidas, falar suas angústias, seus medos. E Ele tira tudo isso. Ele resolve do jeito dele. E aí, Jeremias ele tem uma atitude que facilmente a gente tem em 2020. Ah, Deus, será? Será que você me conhece antes do ventre da mãe? Será? Antes da manhinha? Você tá onde? Manhinha? Mamãe? Manaus? Mamãe fala, né? Será, Deus, que você me conhece? Será que você tem um chamado para minha vida? Ah, não, tá escrito, versículo 6. Ah, Senhor Deus. Trazendo para hoje 2020, fazendo o deparo que Jesus apresenta. Ah, Pai, não vai dar não. Eis que não sei falar. Eu não sei falar. Porque não passo de uma criança. Eu sou uma criança, eu sou imaturo nessa área que você quer me colocar. Ei, pensa num cara que pegou uma bucha de projeto. Foi esse Jeremias. Bucha. Israel estava numa crise política lascada e Jeremias nem fazia parte da cúpula política, ele nem fazia parte da política, ele nem entendia provavelmente de política, porque ele não fazia parte daquele meio. Só que Deus mandou ele abrir a boca lá para os caras. Deus mandou: Jeremias, você é meu mensageiro, eu te escolhi, Jeremias. E os meus planos é assim. Você acha doido, você fica com medo, você fala que você não é capaz, e é isso mesmo que eu quero. Jesus escolheu 12 destrambelhados. Quando chega a geração agora, a nossa geração em 2020, que está pronta para poder ler a palavra de Deus, estudar a história da pessoa Jesus, você vai ver que ele escolheu 12 pessoas despreparadas. Você vai ver um homem, Pedro, por exemplo, que negou Jesus 3 vezes, mesmo andando 3 anos com Cristo. 3 anos depois, 3 anos e meio quase, ele negou Jesus 3 vezes, ele cortou a orelha de um cara e Jesus, meu Deus, não é para fazer isso, Pedro. Por quê? Porque Deus ama pegar pessoas que se reconhecem, como a Carol entrou aqui e falou, eu reconheci o meu erro. Quando você reconhece que você é incapaz, agora é a hora de Deus falar, pois é, eu sou Deus vivo, seu Pai, e amo fazer pessoas incapacitadas a se tornar capacitadas. Por quê? É matemático. Porque faz com que você não largue dele quando você se capacita por ele. Se você já se sente capacitada, se você já se sente capacitado para algo, não há espaço para Deus entrar. Por exemplo, fazer os devocionais, eu nunca que imaginei estando aqui, eu nunca imaginei que a gente ia abrir uma live todo dia às 10 horas da manhã, há 259 dias sem falhar um dia, desde o dia 18 de março. Isso é impossível para mim, isso é impossível para minha esposa, isso é impossível para qualquer ser humano. Mas quando Deus entra, Ele fala assim, agora é minha hora, para vocês é impossível, né? Então, eu sou o Deus do impossível, eu faço. E a cada dia que eu entro aqui, eu quero cada vez mais ser dependente dele, porque o dia que eu entrar aqui esquecendo dele, já caiu. Então, se você tem medo
se você se sentir incapaz para fazer algo que já está aí no seu coração, se você tá se sentindo incapaz no seu trabalho, se você foi promovida para gestora e agora você vai ter que fazer gestão home office, né? Gestão remota, e você está se sentindo incapaz, presta bem atenção. Aquele que te chama pelo nome, ele vai te dar toda a capacidade necessária para você conseguir sair do outro lado e entregar o que você precisa entregar. O problema é que a gente fala assim, então, Deus, eu encontro com você só no domingo, tá? Lá no domingo, lá no templo, eu encontro você. Mas durante a semana eu vou tacar pau no trampo. Eu já escutei isso. Bruno, Deus está preocupado com a fome na Etiópia. Não. Deus é um Deus onipotente, onipresente. Não limita Deus na sua vida. Coloca Ele em todas as áreas. Coloca a videira em todas as áreas. Não limita. É todo dia, em todos os lugares. Acordando, fazendo cocô. Não pode falar cocô. Por quê? Se foi Ele mesmo que criou. Essa é a geração que vai falar assim, eu não quero saber, eu quero intimidade com Deus, não aguento mais. Que bom. E eu não aguento mais também, irmão. Eu quero cada vez mais intimidade com Ele. E o que Ele fez, Ele vai continuar fazendo na minha vida. Às vezes a gente olha pra trás e fala, pô, Deus já fez tudo, cara. Tipo, Deus já resolveu os BO, eu tô colado nele, não preciso mais de nada. Precisa. Ele quer fazer mais em você. Ele quer fazer mais através de você. Presta atenção, Jeremias que estão aí do outro lado. Eu sei que vocês falam que vocês colocam um monte de empecilho, falando eu não sei falar, eu não sou comunicativo, eu não sou paciente. Você está falando o que você não é? Cuidado ao verbalizar os verbos, o verbo ser. Eu sou o quê? A própria ciência mostra isso pra gente e a gente não pega, a física quântica. Eu sou o quê? Se você está falando eu sou ansiosa, eu sou medrosa, eu sou incapaz e tudo de forma negativa, isso impacta no seu nível de célula, DNA e RNA. E eu prefiro simplificar. Isso impacta o acesso de Deus na sua vida, isso impacta o agir de Deus na sua vida. Então você chegou o momento de conhecer quem é esse Deus, quem eu sou ao olhar dele, né? Se identificar com esse Deus, ele vai te mostrar. E saiba, o medo faz parte, mas ele responde para Jeremias e está falando para mim e para você. Ei, não diga que vocês não passam de uma criança. Não coloca empecilho, não coloca desculpa. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Você está colocando uma desculpa e está falando que quem você é, uma criança. Aí o Deus vivo está falando com você aqui agora, usando a minha boca, e eu falo aqui na autoridade no nome de Jesus. Ei, você é muito mais do que você imagina. Você precisa conhecer Deus. Ai, Bruno, ninguém explica Deus. Jesus mostra. Ele revela. Ele faz, não é eu. Ó, não diga que você passa de uma criança, Bruno, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Então, se Deus está falando para mim e para você aqui, olha, deixa eu te dizer, primeiro, vocês não tem nada a ver que vocês passam de uma criança, vocês são meus filhos, eu tenho um plano específico para vocês, eu quero que vocês me conheçam cada vez mais, eu quero que vocês conheçam o que eu tenho para a humanidade, eu quero que vocês entendam primeiro o macro para depois chegar no micro. Às vezes a gente quer entender o micro sem entender o macro. Chegou o momento de você primeiro entender de forma macro quem é Deus, como assim Ele é Pai, Jesus, Nazareno, Carpinteiro, o que é isso? Chegou o momento de você entender essas coisas. Depois Ele vai revelar para você o plano individual. Quando eu fico só olhando para o meu plano individual, eu passei por isso, eu estou sendo egoísta. Calma, Bruno, deixa eu te mostrar aqui. E eu sofri muito, paguei um pedágio por isso. Isso é uma outra história. Veja, como que Deus vai falar assim, ó, Bruno, a todos a quem eu o enviar, você vai, e tudo que eu te ordenar, você falará. Se isso acontece, significa que eu tenho um relacionamento com Deus. Para eu saber para onde eu vou, e Ele quer me mandar para lugares, para onde, o que eu vou falar, se é Ele que vai me dizer o que eu vou falar, significa que eu preciso ter intimidade com Ele. É a mesma coisa que se a gente trabalhasse junto, e você fosse meu gestor, por exemplo, minha gestora. Você vai me dizer qual é o projeto, você vai me dizer qual é o propósito do projeto, eu vou lá fazer. Mas eu preciso entender primeiro qual o propósito. E Deus está doidinho para revelar o propósito dele na sua vida.
E sabe qual que é o problema? É a gente primeiro não acreditar de que Deus coloca as palavras na minha boca. O problema é eu não acreditar que já existe um chamado na minha vida antes da concepção, na vida intrauterina. E o problema principal, às vezes você até acredita em Deus, às vezes você fala, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu creio, Jesus é top e tal, mas Jeremias 33:3, chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece, Bruno. A gente precisa chamar a Deus e Ele vai responder. A gente precisa escutar o que Ele tem de novo para mim. E tudo que é de novo para mim são coisas grandes ao meu olhar hoje. São ocultas porque eu ainda não conheço. Chegou o momento da gente não falar, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas eu tenho que fazer o trampo aqui. Chegou o momento da gente buscar em Deus as respostas. E buscar é clamar, é ir atrás, vai atrás daquilo que é seu por direito. E quando isso é construído, o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência de fé, você vai ver que funciona, é como um software, você vai testar e vai funcionar, é validado com sucesso por você, não é ninguém dizendo, não é ninguém falando por você, é você que vai sair da sua boca. Deus falou comigo, Deus restaurou a minha casa, o meu casamento. Cara, Deus me deu uma resposta. Você vai sair na rua e você não vai conseguir mais falar foi sorte, você vai falar foi Deus, foi meu Pai. Ou se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus entregando o Espírito Santo para essa geração de 2020, a gente já tinha caído. Já estava todo mundo morto, pegando fogo. Paulo escreve lá em Filipenses, aqui eu vou terminar, tá? Caminhar pro fim aqui. Paulo escreve em Filipenses, na verdade, antes de Filipenses, deixa eu botar isso aqui, sei lá que meu anel tá aqui. Pedro, né? O que cortou a orelha, o que era um destrambelhado, o que era incapaz. Na carta dele, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, não precisa abrir aí agora não. Pedro fala assim, ó. Por meio dele, vocês acreditam em Deus, o qual ressuscitou dentre dos mortos. Não, não é essa não. 1 Pedro... acho que eu não anotei esse versículo. É um versículo, eu não lembro aqui agora, mas é um versículo que Deus fala conosco através da vida de Pedro, falando assim, olha, tudo que, por exemplo, foi dito para Jeremias, tudo que Jeremias escreveu, é Deus falando com a gente em 2020. Você acredita nisso ou não? É normal a gente achar que a Bíblia foi escrita só por homens. Mas nessa passagem, não só nessa passagem, mas em várias, e isso também é fé, você precisa ter experiências com a palavra para você chegar à sua conclusão. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Você crê ou não crê? Para você crer, você precisa conhecer. Em primeiro lugar, fé se aprende. Em segundo lugar, você vai testar na sua vida. Você vai testar essa palavra que Deus deu para Jeremias. Você vai chamar a Deus. Você está com medo, como Jeremias esteve? Você vai clamar a Deus. Você vai para a intimidade com Deus todo dia até Ele tirar esse medo de dentro de você. Até você conseguir caminhar sem parar com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque não é o medo que te define. Quem te define é a videira. Lembra? Você é ramo. Se você ainda não sabe, deixa eu te dizer, além de filho de Deus e filha, nós somos ramos, galhos, colados na videira, na árvore da vida. Aquele que ressuscitou e quer ressuscitar a sua vida agora. O problema é que para a gente poder, quando eu começo a acreditar de que eu posso ser imagem de Jesus em 2020, cópia de Jesus, porque o plano criacional de Deus seja imagem e semelhança minha, Adão, Eva, mas teve a queda. Então Jesus vem falando, então, vocês não vão conseguir ser imagem e semelhança do nosso Pai, de Deus. Você não vai conseguir ser imagem e semelhança nossa, da Trindade. Mas vocês podem ser imagem
minha. Estuda quem eu sou. Venha me conhecer. Deixa eu falar com você. E você vai ser a imagem de Jesus em 2020. Paulo escreve. Opa, veio uma mensagem aqui. Chegou o momento da gente... antes que eu esqueça, ficou ali. O livro Ego Transformado, que caminha em uma palavra, autoesquecimento. A gente vai estudar ele em 3 terças-feiras, tá? Terça que vem, a outra terça e a outra terça. 3 terças-feiras a gente vai estudar o livro Ego Transformado. Um livro inspirado por Deus, através da história do apóstolo Paulo, que era um assassino, que era um destrambelhado, que era um homem terrível, mas Deus ressuscitou ele. Ele passou pela cruz. E aí esse livro foi escrito por não sei se é americano, Timon Keller, eu gosto bastante dos livros dele, não é o primeiro que eu leio, e a gente vai estar ali o livro, depois eu pego e mostro para vocês aqui nos stories, eu não fiz isso ainda. Quem tiver interesse em fazer esse estudo via Zoom à noite, 7h30 da noite, manda um e-mail para Cíntia Santiago, um direct para Cíntia Santiago, que está aqui. Mas precisa ter o livro, tá? Precisa ler, a gente vai ler um capítulo por vez. Amanhã eu explico melhor isso daí. Pra gente poder fechar, eu falei isso ontem com vocês, vou ficar muito feliz se vocês participarem, mas eu falei pra Cíntia, se só tiver eu e você, nós vamos fazer. E o Espírito Santo se faz presente. Por que Jeremias era metralhado pelas pessoas? Por que Jeremias se sentiu com medo quando recebeu o projeto? Porque a palavra que Deus deu para Jeremias era uma palavra pesada, era uma palavra que o povo não queria escutar. Existia uma crise em Israel, Israel estava corrupta, corrupção existe até hoje, toda a mente de qualquer ser humano é corrupta, só olhar no dicionário. Só que Deus deu uma missão para ele, nada fácil. Jeremias, como diz um cara aí, que se não fosse Deus ele dava um tiro na cabeça dele, de tão pesado que foi a vida de Jeremias. Só que Jeremias tinha suficiência em Deus, mesmo nas tempestades. É como você vê a nuvem, hoje está um tempo nublado e você não está nem aí para a nuvem. Você não deixa a nuvem te dizer quem você é. Você não deixa a nuvem dizer o que vai ser do dia. Você crê de que por trás das nuvens existe um sol. E é esse sol que dita a regra do jogo. É assim com Deus. As tempestades podem estar acontecendo na sua vida. E quem disse que não ia ter tempestade? Deus não falou isso. Deus falou, vai ter. Só que eu sou a solução. Eu te ensino a você não paralisar por conta da nebulosidade, por conta da nuvem. Eu te ensino a não criar crenças negativas e limitantes olhando para as nuvens. Eu quero que você veja além, Bruno. Eu quero que todas vocês, homens e mulheres que estão aí, eu quero mudar a visão de vocês. Não olhem para as nuvens, olhem para o sol que está por trás. Só que você precisa acreditar que ele está lá. Você não está vendo. Está nebuloso hoje aqui em São Paulo. Está abafado e tal aqui. Está bem nebuloso. Mas eu creio que existe um sol. E eu creio também que amanhã pode estar sol sem nenhuma nuvem. Não são as nuvens da sua vida que definem quem você é. É o sol. Vocês entendem isso, né? Pra gente poder fechar aqui agora, teve uma vez que, olha o Nazareno como ele é top. Lucas capítulo 17, versículo 11. Chegou para Jesus. Muitas vezes eu falo, né? Durante 2 anos da minha vida, eu comecei a conhecer um pouquinho de Jesus e encarava ele como Jesus Doril. Tô com uma dor, vou até ele me dá o remédio, eu vazo. Jesus Doril, toma a dor, sumiu. Beleza, toma o remédio que a dor sumiu. Sei lá se é esse o ditado ou a propaganda, esqueci. Mas veja, Jesus ele não veio para ser um tirador de pedido, de bel. Ele faz, ele resolve quando você vir pedir. Se você vir pedir com fé, ele resolve. Mas ele não quer só resolver o seu problema atual. Ele tem muito mais para sua vida. E em essência, ele quer intimidade com você. E você fará obras maiores e melhores que a dele. Maiores que a dele em 2020. Porque ele habita em você. Quem faz na verdade é ele. Lembra? Você é ramo. Eu sou ramo. Tudo vem da videira. O dia que eu achar que vem de mim, já caiu. Então, nesse livro que nós vamos estudar, que é fininho, a palavra é autoesquecimento. Estou fora de mim. Ele habita em mim.
As nuvens não me definem mais. Nem eu mesmo me defino quem eu sou. Quem define é a videira. Chegou para Jesus 10 leprosos. A gente já estudou uma vez no devocional, e aqui eu fecho para a gente poder orar. Chegou para Jesus 10 leprosos. Os 10 leprosos foram acreditando de que Jesus ia curar ele. Talvez você entre aqui nos devocionais já há um tempo, ou entrou aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. O Pai tá coloca a expectativa toda nele, me tira de qualquer expectativa, tá? Não coloque em mim, coloque naquele que te chamou. É ele que faz, não sou eu. Chegou 10 pessoas, eu vou até Jesus, eu vou até o devocional onde Jesus é o centro, eu vou até lá e eu sei que o meu casamento vai ser restaurado, eu sei que o meu emprego vai vir, eu sei que a saúde vai acontecer, eu sei que aquela pessoa que está aí na UTI vai sair, eu não sei qual é o BO. 10 pessoas, por padrão, as 10 tinham o mesmo BO, o mesmo problema, que não é só físico. Imagina um leproso que tem que abandonar toda a vida dele porque ele está com lepra e morar no leprosário. Emocionalmente ele se destrói. Espiritualmente ele não tem como enxergar Deus, ele não tem como falar que Deus existe porque ele está com lepra, ele teve que deixar toda a família, ele está destruído emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, a alma dele está esmagada. É isso. Então, entenda, às vezes a gente pensa assim, mas Jesus só resolvia BO, né, Bruno? Eu já escutei, Bruno, mas Jesus só resolvia lepra, cegueira, paralisia. Meu BO é meu casamento, sou eu mesmo que tenho que ir lá resolver. Você mesmo vai, mas ele vai te dizer o que você tem que fazer. Lembra? Ei, Jeremias, chama por mim, clama por mim, que eu vou te responder e eu vou te revelar coisas ocultas que você ainda não conhece, Jeremias. Sou eu que fiz a boca, Jeremias. Deixa eu te dizer quais as palavras que você tem que dizer para sua esposa, Jeremias. E o cara leproso, ele não é só problema físico. O cara está destruído emocionalmente. Você acha que ele tem autoestima? Você acha que ele tem amor próprio? Você acha que espiritualmente ele acredita que Deus existe? Ele teve que abandonar toda a família dele. Eu creio que todos os milagres que Jesus fez foi os top, os high level aí. Fala, índio. Deus abençoe, irmão. Prazer de conhecer, índio. Nossa senhora, você é um cara diferente. Todos os problemas que Jesus resolveu já é os high. Só que é os mesmos que nós estamos vivendo até hoje. Repetição, padrão de problemas são os mesmos. E esses 10 leprosos foram até Jesus, mesmo ferrado, tiveram que passar por cima de medo, tiveram que passar por cima de desconfiança, tiveram que passar por cima do que os outros vão... O que as pessoas, no caminho até chegar a Jesus era um homem, gente, uma pessoa. Até eu chegar esse homem que está a 1 quilômetro daqui, que eu estou sabendo que ele está a 1 quilômetro daqui da minha casa, até a gente sair aqui do leprosário e chegar até perto de Jesus, mano, os caras a gente vai ter que ir meio escondido, a gente vai ter que tampar aqui porque tá tudo fedendo, meu hálito já nem existe mais hálito, é um bororô danado. Nós vamos chegar até Jesus como? Imagina, eu tenho certeza, na verdade, foram 10, mas vários outros eram para ir, mas não foram porque falaram, não vai dar certo, vocês não vão chegar até Jesus não, irmão, você é louco, a gente já é leproso mesmo, agora a gente vai só esperar a morte. É assim em 2020 ainda, mas Deus está levantando pessoas, famílias, onde não vai mais olhar para o problema, vai olhar para aquele que não tem a solução, mas que é a solução. Jesus, Nazaré. Eles foram até Jesus, chegaram na presença de Jesus, acreditando e gritaram para Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Chamaram Jesus de mestre, nem intimidade de Jesus eles tinham, só tinham escutado falar. Às vezes você só escutou falar e caiu aqui no devocional, bum! Olha o comportamento desse Jesus. Se fosse eu e você humano, a gente ia fazer assim, há tanto tempo que eu estou falando com você, você vai vir aqui, quer que eu resolva? Tem uma fila aqui. Ei, para Jesus não tem fila, irmão. Não, eu tô aqui há muito tempo colado na videira, chegou agora, você tá achando que você é quem? Arreda-te daqui, moço, sai com essa crença para lá. Jesus faz o que ele quiser, como diz meu pai, me deixa solto. Jesus, ele é solto, ele é livre. Hoje ele é como um vento. A própria Bíblia diz, você não sabe de onde está vindo, ele habita em você e o Espírito dele está voando por aí, ele está assim, louquinho para entrar em você, fazer você sentir a presença, te dar acesso a um Deus que é Pai.
Só que você não vai conseguir explicar essa parada, irmão. Esse é o ponto. Paulo, ontem a gente estudou sobre isso. Você quer entender quem Deus é? Esquece a sua sabedoria, porque é além disso. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. As 10 pessoas chegaram com o mesmo problema para Jesus e chamou Jesus de mestre, nem intimidade eles tinham. Tenha compaixão de nós, Jesus, mestre. Jesus falou assim, Lucas capítulo 17. Jesus, ao vê-los e ouviu isso, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Eram os médicos. Era como você chegar aqui, os 10 para Jesus com a mesma doença, falar assim, ó, os 10 estão com Covid, beleza, vão até o São Camilo, aqui em São Paulo, e se apresente lá, vocês vão ver o que vai acontecer. Os 10 foram desesperados, passaram por todas as crenças. Ei, eu tô falando isso daí, não é como uma história, isso é a sua vida. Traga para sua realidade, aonde é que você tá? Você não tá indo atrás, você não tá vindo, porque você tá colocando um monte de barreira daí. Não existe barreira para colar na videira, não existe curso, não existe hora marcada, não tem nada. Ele está disponível para se apresentar para você. Não precisa, às vezes a gente acha, não, isso não é pra mim, eu nem sou religioso, e não tem nada a ver com religiosidade. Eu não fiz teologia, não tem nada a ver com fazer teologia. O Nazareno quer se apresentar para você e para sua casa, irmão. Jesus, ele fala assim, então, ele só mete assim, ó, vão e se apresente aos médicos. Ele não curou na hora. Jesus, ele é solto, ele faz do jeito dele, o jeito dele é perfeito e continua fazendo, Jesus, mais um devocional, continua levantando pessoas, continua libertando pessoas de escravidão emocional, continua, Jesus, resgatando as famílias, continua fazendo o que é necessário, porque quando você faz, Jesus, é perfeito. E nesta vez Jesus faz diferente, ele não pergunta, vocês acreditam que eu posso fazer? Ele não pergunta. Ele só dá a ordem, vai e se apresenta aos sacerdotes. Porque eu acho que ele viu a fé dos caras, né? Jesus já viu o coração nosso. Ele não está nem aí para a mente, ele vai no coração. Depois que ele pega o coração, ele vai renovar sua mente. O tal do PNL aí, que nós estudamos bastante isso daí. Ele vai fazer a sua ressignificação. Ele vai fazer o PNL acontecer aí na sua mente. Ele vai fazer a renovação. Você só precisa deixar os padrões deste mundo, deixar os padrões de medo, de ansiedade, de preocupação e acreditar de que a sua mente será renovada dia após dia. Entrega o coração, deixa ele renovar sua mente. Mano, essa parada está escrita há mais de 2000 anos. Deus está falando com a gente há mais de 2000 anos. Isso tem que deixar você doido aí. O dia que eu entendi isso, irmão, nada me impedia de estudar sobre esse homem Jesus. E quanto mais eu estudo sobre esse homem, mais ele arregaça meu coração de amor. Não de imposição de arma na cabeça. Vai pro céu, vai pro inferno, vai pro céu, vai pro inferno. Não. Existe inferno, existe céu. Eu sou Jesus, eu já venci o inferno, eu tenho a chave do inferno daqueles safados e eu levo vocês pro acesso. Eu dou acesso para vocês para ir pro céu. Quer ir ou não? É um embarque, irmão. É embarque. Vamos embarcar, é individual o embarque, mas nós vamos embarcar junto, nós vamos encontrar lá na glória, Nova Jerusalém. Ó, aqui eu fecho mesmo, tá? Jesus deu a ordem, vão e se apresentam ao sacerdote. Eu já estou vendo o coração de vocês, o coração de vocês está aqui, né? Vocês já estão, vocês acreditam que eu posso resolver, então eu nem vou falar, tá curado, eu vou subir o nível. Eu vou falar, vão até lá. Jesus não curou na hora, eles tiveram que ir até os médicos. E a Bíblia diz que indo até os médicos, no caminho, antes de chegar aos médicos, eles foram purificados, eles foram curados. Só que a diferença é que entre os 10, existia um dentre os 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se o rosto na terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, improvável, não foi um israelita, foi um improvável, samaritano, rejeitado já de nascença, só por ter nascido em Samaria. Aí eu acho que Deus deve olhar e dizer, olha, você é louco, eu vou entrar e vou arregaçar, deixa eu fazer o impossível e mudar tudo de lugar, deixa eu deixar os homens doidos,
Como assim um samaritano? Como assim Rafa Tavares tá pegando a Bíblia e tá ensinando outra pessoa a palavra de Deus? Como assim? É isso aí, irmão. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: ué, mas não era 10? Tá escrito, hein? Não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Só estou vendo você aqui. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ou seja, Jesus faz a pergunta para fazer eu e você pensar. Porque ele já sabe a resposta, ele é a solução, lembra? Ele não tem, ele é. Mas ele faz pergunta, igual a gente aprende em PNL, Programação Neurolinguística, para poder fazer o outro lado pensar. É assim o tempo todo com Jesus. Por isso você tem que também fazer pergunta quando você está vivendo o seu dia. O que Jesus faria nessa situação? Só o fato de você fazer a pergunta já mostra uma dependência no seu coração de algo que é eterno. E ele vai te dar a resposta. E aí você faz. Você só precisa testar agora e não ficar escutando da minha boca. E aqui eu fecho mesmo. E aí Jesus disse: levanta-se e vá. A sua fé salvou você. A sua fé salvou você. Ué, mas não eram 10? Jesus curou os 10? Curou. Mas apenas um voltou para falar: eu já entendi. Não tem a ver com a minha cura. Porque a cura é fácil para você me curar. O que é difícil é eu acreditar que você me dá acesso a um Deus que é Pai. O difícil é eu acreditar de que um dia nós estaremos na eternidade. O difícil é eu acreditar que o Nazareno salva. Jesus não falou: a sua fé te curou. Jesus disse: a sua fé te salvou, mulher. A sua fé te salvou, homem. Eu estou muito mais interessado em fazer outras coisas, não só resolver o seu BO. Ei, chegou o momento de você entender o plano macro de Deus antes do micro ser realizado e entendido por você. O plano macro de Deus é: ei, eu fiz o check na cruz, eu entreguei, eu falei, está consumado, para poder dar acesso a vocês à eternidade, uma vida eterna. Não é mais sobre lepra, não é mais sobre casamento destruído, isso tudo eu resolvo. Mas eu preciso primeiro que você creia, entenda primeiro, precisa entender para acreditar, e depois creia pela fé de que eu levo vocês para a glória. Creia de que eu sou Jesus e que eu volto para buscar vocês, eu estou vivo. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Tá entregue, Jesus, a mensagem que você colocou no meu coração. 258, 59 dias, não importa, desde o dia 18 de março. Mais um dia você coloca uma palavra nova no meu coração. Tu és fiel, Jesus. Só você faz, e quando você faz é perfeito. Ei, fecha seus olhos aí do outro lado. Fala assim: eis-me aqui, Jesus. Eu acredito na vida eterna. Eu acredito que você não quer só resolver o meu BO. Eu acredito que você só não quer resolver o meu problema. Eu quero acreditar de que é sobre salvação. É sobre vida eterna. Paulo disse isso, o improvável Paulo, aquele que era assassino, ele falou: ei Bruno, se você pensa, se você se limita apenas a esta vida, você é o homem mais infeliz desse mundo, Bruno. Ei, você quer dar estrela, Bruno? Você quer sentir a felicidade, é muito mais do que a alegria. Você quer se sentir satisfeito em mim, que sou a videira? Creia de que é sobre vida eterna. Creia que não é sobre vir, voltar e ficar em loop. Ei, creia, eu tenho um plano perfeito. A vida é uma só, irmão. O embarque é um só, irmão. Está escrito. O tempo todo, desde Gênesis até Apocalipse, expresso claramente em Hebreus. Você crê ou não crê? Jesus fez o check para você acreditar. A vida é uma só. E quando termina para você aqui, não termina... acabou. Não, nem termina, é só uma etapa. E essa próxima etapa, ela é a eternidade. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais medo. Tu és precioso, Jesus. Jesus, não sou eu que convenço, eu não quero nem saber disso.
Não sou eu que ensino. Eu fico feliz de estar sendo usado por você e de a cada dia receber resultados de fé. Mas Jesus, eu peço e clamo ao seu nome, para que 100% dos que ficaram até aqui, o final dessa live e o que está no gravado aí, tá? Você que está no YouTube, Deus não esqueceu de você não, filho. Ai, Bruno, não estou participando às 10 da manhã. O que tem? Olha a noite, olha agora, olha qualquer horário, não importa o horário, é a palavra. Jesus, ele fala, eu não quero ser só, eu não quero que vocês sejam apenas meu servo. Eu vim servir vocês e eu não quero que vocês apenas me sirvam. Eu quero ser amigo de vocês. Ah, mano, se isso não queimar seu coração, né? Jesus está te falando, eu já ganhei dessa culpa. Sai fora a culpa em nome de Jesus. Sai culpa. Pode sair. Sai fora. Seus pecados estão perdoados. Você não precisa mais paralisar. Não importa o que você fez. Importa quem ele é e o que ele vai fazer em você. Jesus, aqui eu fecho mesmo. Essa música é da novela de Jesus, né? Da Record. Eu detesto novela, tá? Sendo sincero. Mas eu gosto de ver as imagens lá. Ontem a Frida me manda. E ontem, né? Jesus entrou em Jerusalém. Eu assisti com a Bruna. Com o jumento. Oh, Jesus, é você, Jesus. É você, Jesus. Faz no coração agora, Jesus. Faz, Espírito Santo. Eu creio, Pai, um dia de mudança, um dia de romper barreiras, crenças limitantes, barreiras emocionais, barreiras de falta de identidade, não sabe quem é, falta de sonho. Chegou o momento de você realizar seus sonhos, mulher. Homem que está aí do outro lado. Você que está no YouTube, não está esquecido. Lembra, eu te conheço antes da concepção. Você crê ou não? Antes do Sherman vir na Maria Ângela e Krau. Antes da concepção, perdão, tá? Antes da concepção, eu já te conhecia, Bruno. Eu já tenho um plano para você desde antes, brother. Vamos acelerar. Eu que acelero. É eu mesmo, não é você não. Não se preocupa, Bruno. Eu faço. Ei, Jussara. Oh, Jesus, tira toda a dor desse coração. E é com alegria que eu falo isso, porque eu não estou nem aí para dor, porque esse é o problema. Você é a solução. Jesus, entra. Deus abençoe seu dia. Jesus entrou em Jerusalém com um jumento. Jesus entra em Jerusalém com um jumento. E eu perguntei pro meu amigo que veio do Maranhão semana passada. Lá tem jumento, tem bode, né? Tem cavalo, tem mula. O pai dele gosta de montar em mula. Pai do meu amigo Diego. Ele gosta de montar em mula. Ele prefere que cavalo. Ele fala o que ele quiser. Mas tem jumento também. Aí eu perguntei, mas vem cá, Diego, tem mula que você falou, tem bode, tem... Acho que bode, né, que ele falou. Tem cavalo. Mas vem cá, e o jumento? Quem monta no jumento? Abro. Ninguém quer montar no jumento. Ele falou. Quem trabalha com roça aí sabe. Ninguém quer montar no jumento. E Jesus entrou em Jerusalém, está escrito e eu creio, com um jumento, montado no jumento. E antes de montar, ele manda buscar. Às vezes você se sente assim, nem eu mesmo gosto de mim, Bruno. Nem eu mesmo acho que eu sou um caso perdido. Às vezes você usa uma gíria em inglês para poder fugir disso, mas você está falando para você mesmo, lost case. Que lost case o quê, moço? Que caso perdido o quê? Deus te conhece antes do ventre da sua mãe, antes da concepção. Deus é capaz de montar num jumento e entrar em Jerusalém para mostrar, ei, geração de 2020, se fosse você, nem você mesmo escolheria você, apostaria em você, mas eu, Jesus, eu aposto em você. Eu amo você. Eu amo você. Jesus está te dizendo isso. Eu entro em Jerusalém com o jumento.
Ah, mano, se isso não queimar seu coração, mano, você é louco. Mas o que faz queimar é o Espírito que está entrando aí. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Fica com essa palavra de Jeremias. E lembra, Jesus entrou em Jerusalém com um jumento, montado no jumento. Manda checked. Eu entendi. Checked. Diz a historinha que um dia o jumento, né, uma historinha que todo mundo conta. Fiquei sabendo que todo mundo conta essa história no mundo dos colatos na videira. Um dia o jumento, isso não é bíblico não, mas tem a historinha. O jumento tentou entrar em Jerusalém sem Jesus. Tomou tapa na cara, tomou porrada, não teve tapete vermelho, não teve hosana nas alturas. E quando ele volta para casa da mãe escorraçado, a mãe pergunta: mas filho, aquele homem estava com você dessa vez? Não, mãe. Então acho que é isso, né, filho? Se eu desgarrar de Jesus, irmão, eu volto a ser desgovernado. Eu não sei você, a nossa carne é fraca. Mas quando eu colo em Jesus, o Espírito dele habita em mim. O mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que habitava em Jesus, habita em mim e habita em você. E a Bíblia diz, e eu creio, o Espírito vence a carne. Ele acalma o bicho. Domínio próprio, calma. Paciência, amor, amabilidade, checked. Manda checked, pelo amor de Deus, eu entendi. Você precisa de domínio próprio? Você precisa de mansidão? Amabilidade? Isso é fruto do Espírito. Paulo escreve isso. Deus fala conosco. Alimente a sua alma através do meu Espírito. Não priorize, não busque alimentar a sua carne, porque já caiu se você fizer isso. Você vai sofrer. E mesmo você que já conhece Jesus, já tem a fé, se eu pegar e começar a alimentar a minha carne e não o Espírito, o que alimenta o Espírito? Se eu faço isso, eu vou cair, vou sofrer. E Jesus vai estar sempre aqui. Só que Ele está querendo te ensinar e me ensinar. Não quero mais ver essa sofrência aí. Quero nem saber dessa música aí de sofrência, moço. Eu tenho um chamado para a sua vida. Eu amo você. Um amor expresso na cruz. Um amor que fala, não precisa chorar, porque eu vou ressuscitar. E por isso o meu nome tem poder. E eu quero entregar esse poder para a sua vida e para a sua família. Não há outro igual a ti, Jesus. Continua fazendo, Espírito Santo. Eu não sei porque eu não encerrei isso aqui ainda, mas eu creio que você está falando com os corações. Isso aqui não é para eu aparecer, isso aqui não é para minha carne, isso aqui não é para vaidade, isso aqui não é para blogueiragem, isso aqui não é para nada disso daí. Jesus, do seu jeito, que é perfeito, tu é capaz de entrar em Jerusalém, mandando buscar um jumento. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Tu és santo, Jesus, separado, só Ele, separado. Só que Ele quer habitar em você, então pega essa santificação aí se você quiser, senão tá tudo bem também. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. O devocional vai subir às 9 da noite no YouTube. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha, por favor. Pelo menos uma pessoa da sua família, manda no Zap. O link já vai estar disponível no YouTube. Vai estar em estreia, 9 horas da noite sobe, como se fosse ao vivo. Manda para alguém da sua família que você ama, que merece escutar essa palavra, alguma amiga do trabalho, alguém, manda. Deus quer te usar. E às vezes a gente acha simples, mas será? Mano, um stories pode mudar a vida de uma pessoa. Um devocional faz um strike de amor numa família. Eu já vi isso várias vezes nessa pandemia acontecer, comprovado, testado, validado, estatístico. Faz isso, por favor. Eu estou te pedindo agora na minha carne, por favor. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Fiquem com Deus. Cris Cures, Gibonfá, Kátia, Nath, Rafa Tavares. Você escutou aí, né? Andressa, Beatriz, Carol Sabá. A hora, Sabá, que você tá aí. Paloma, Simone, minha mãe, Mariângela. Minha prima, não sei se ficou até o final, Amanda Loureiro. Ei, benção, Deus só precisa levantar um ombro. E eu duvidei disso. E hoje eu comprovo, funciona. E vejo uma galera também com esse mesmo resultado. Pega pra sua vida aí. Beijo. Tchau, gente.